Oiê, tudo bem? Oi, amiga, tudo bem? E você? Ah, mais ou menos, sei lá. O que Esses dias, aconteceu? esses dias eu fui na casa de uma amiga minha e aí os primos dela estavam lá e eles estavam contando histórias e o primo foi contar uma piada, né? E aí ele falou, era uma piada sobre o judeu, se qual era a diferença entre um judeu e um escoteiro. E aí depois era que a diferença era que o escoteiro voltava do campo. Nossa, sério? Sim, e aí depois todo mundo ficou rindo, me senti muito mal. Nossa, que pesado, né? Muito. Nossa, quando fala sobre o Holocausto, assim, eu lembro sobre a minha avó. Ela viveu Ela, na Segunda Guerra. ela já te contou alguma história? Já, nossa, muitas histórias. Porque os meus avós, eles fugiram quando eles eram muito crianças, então eles não lembram de muita coisa. Se você quiser, a gente pode ligar pra minha avó e eu peço pra ela contar umas histórias aqui. Ela não tem problema nenhum em contar. Ah, pode ser, eu acho muito legal escutar essas histórias. Ah, então eu vou ligar pra ela aqui pra ela contar pra gente umas histórias dela. Ah, boa, dá pra colocar ela aqui na ligação mesmo. Tá, eu vou pedir pra ela entrar. Oi, vovó! Oi, minha linda, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Vó, essa aqui que tá na ligação é minha amiga Clara. Clara, essa é minha avó Esther. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Prazer. Prazer. Eu sou amiga da Mi do clube. Entendi. Que legal. Vó, Oi. a Clara também é judia e a gente estava conversando sobre a época do Holocausto. Aí eu lembrei das suas histórias. Você poderia contar pra gente um pouco daquela história lá sua? Posso? Então, tudo começou em 1939, quando Hitler chegou ao poder. Os nazistas imporam regras muito rígidas e os judeus foram começados a ser tratados como inferiores e a gente não tinha direito a fazer muitas coisas. Para identificar os judeus, a gente era obrigada a estampar uma estrela amarela escrito Jude na nossa roupa, que significa judeu. Depois disso, a gente foi perdendo os direitos, então a gente não podia mais ir em lojas ou supermercados, médicos, que a população alemã ia, era tudo, a gente tinha que ir separado. As crianças também não podiam ir para a escola. Depois disso, muita gente achou que ia ficar naquilo, mas eu senti que aquilo ia piorar. Quando eu pensei em fugir, os judeus mais não podiam mais sair do país, então eu teria que esconder lá dentro. Então a vizinha de uma amiga minha, que era alemã, ficou com dó e resolveu ajudar a gente. Então, eu e meu filho, Yossi, ele tinha 2 anos na época, a gente resolveu se esconder na casa do tio-avô dessa vizinha da amiga. E quando a gente chegou lá, esse tio-avô falou que ajudaria, mas que ele só esconderia meu filho, porque ele não ia ficar com uma mulher judia na casa dele. Então eu tive que, foi a decisão mais difícil que eu fiz na minha vida. Eu tive que entregar meu filho para ele quando meu filho tinha 2 anos. E eu tive que tentar me esconder em outro lugar. A Só que não senhora, deu certo. a senhora conseguiu se esconder ou você também foi pro campo? Então, eu tentei me esconder em outros lugares e eu prometi para esse homem que estava cuidando do meu filho que eu ia tentar sempre que possível ir lá e visitar meu filho, trazer comida, porque ele também não estava muito feliz em ajudar. Então ele falou que também não ia fornecer muita comida, muitos cuidados ao meu filho. E uma criança de 2 anos, né, precisava de muito cuidado. Acabei indo para o campo de concentração, eu e todo mundo, todos os judeus que moravam lá. E sobrevivemos, e pouco sobrevivemos. Eu, graças a Deus, sobrevivi. Foi muito difícil, mas a gente não tinha comida, a gente dormia em beliches, 3 pessoas no espaço que cabe um apertado. A gente não tinha lugar para ir no banheiro. Era uma vida realmente extremamente muito difícil que a gente viveu. Eu via amigos meus sendo eles atiravam assim, era normal, era muito assustador. Depois a gente começou até a se acostumar,
Uma coisa que eles faziam todo ano, que foi muito traumatizante. A gente, judeu, a gente tem um jejum, que é o jejum mais importante da história do judaísmo, que chama Yom Kippur. Nesse dia, é o dia mais importante do ano, todo mundo deu jejua, e é extremamente, mesmo quem é afastado, costuma fazer. O que eles faziam? Todo ano, em Yom Kippur, que eles sabiam que os judeus não iam comer, por mais que estavam passando muita fome, eles ofereciam muita comida para nós. Obviamente, E várias eles te pessoas. obrigavam a comer, vó? Não, eles não obrigavam, porque exatamente como é uma data muito importante para gente, muitos de nós não íamos comer. Por mais que a gente estava passando muita fome, que a gente podia morrer pela fome que a gente estava passando, Religião. eles era uma religião, é a religião. E muita gente valorizava muito isso. Claro que tinha muita gente que estava passando fome e resolvia comer. Mas rabinos, pessoas muito que acreditam na religião, falavam: eu não vou comer nesse dia. Então, era muito complicado. A gente passou por momentos muito difíceis. E claro que não sabia que ia ter tudo isso de campo, né? Então, quando eu tava lá, prometi que ia visitar meu filho. Claro, nunca visitei. Mas eu lembrava dele, pensava nele todo dia, o dia inteiro. E ele era a única pessoa que eu tinha motivação, eu tinha força de continuar vivendo. Porque no campo não tínhamos vontade de viver. Realmente, assim, era uma situação muito triste. E tudo bem, passou os anos. A senhora perdeu algum parente, irmão, pais no campo? Meu marido foi separado de mim e faleceu, porque nunca mais conheci, nunca mais vi depois. Então ele com certeza faleceu no campo. E hoje em dia, né, sou casada de novo, mas o meu primeiro marido nunca mais vi. E eu não tinha irmãos e meus pais foram separados de mim bem antes de começar o campo, antes de começar a todo mundo ir para o campo. Então nunca mais vi ninguém. Tinha realmente só eu e meu filho que não estava no campo, mas estava escondido e eu não sabia também se ele estava vivo, se estava tudo certo, porque além o homem que cuidava dele, além de não gostar dele, era um grande risco você ter algum judeu na tua casa, porque por mais que você é alemão, você não pode apoiar os judeus. Então, se por acaso, tipo, a polícia alemã, que chamava Gestapo, entrasse na casa dele e visse que tem uma criança judia, o cara que, por mais que não seja judeu, também matariam ele. E vó, Oi. quando terminou tudo e você conseguiu sair, né, fugir do campo, como você foi buscar o tio? Então, quando acabou tudo, quando os Estados Unidos ajudou a liberar tudo mais, eu, óbvio, lembrava, tinha meio que, tipo, na cabeça onde que era a casa do homem. Voltei lá e vi meu filho, ele já tinha 8 anos. Fiquei muito tempo sem ele, toda a infância dele, né? Os primeiros anos eu não vivenciei com ele. E quando eu cheguei lá, o homem que cuidou dele já gostava muito do meu filho, porque, né, 6 anos, então ele ficou na casa do homem, virou um filho. Só que eu prometi que eu ia buscar ele. Que eu ia buscar, não, eu prometi que eu ia visitar ele, né? Só que eu não visitei, porque eu tava no campo, não tinha como. Quando eu cheguei lá, o homem que cuidou dele ficou com muita raiva de mim. Então, o que ele fez? Ele pegou um ferro e ele botou na minha mão pra, tipo, me fazer sofrer, assim, ter dor mesmo. Só que eu queria mostrar que depois eu passei, tipo, 5 anos no campo, claramente eu não ia deixar aquilo me afetar, sabe? Eu já tinha Um visto, ferro quente, vivenciado vó? um ferro quente, um ferro assim, de passar roupa mesmo. Hum. Eu já tinha vivenciado muita coisa, eu não ia deixar só aquilo, sabe, me machucar depois do que eu vivi nos campos. Então ele deixou o ferro quente fervendo na minha mão e por uns 3 minutos, que, né, é bastante se você for pensar um ferro fervendo, e aí ele ficou em choque, assim, que eu não falei nada, não fiz expressão nenhuma. E ele tirou mesmo, porque acho que ele começou a ficar um pouco assustado que eu tava aguentando. Por isso que eu tenho uma marca, minha mão é toda deformada até hoje, né?
E busquei meu filho e depois a gente começou a nossa vida normal. Quando meu filho tinha 13 anos, a gente veio para o Brasil, casei novamente, tive outro filho. E hoje em dia tudo bem, graças a Deus, mas foi bem difícil a época. Eu às vezes nem gosto, eu tô te contando, né, Tinha, porque você sabe que eu gosto muito de te contar esse tipo de coisa, que eu gosto que você Sim. saiba, que você tenha conhecimento. Mas eu não gosto de relembrar, foi realmente uma parte da minha vida que eu tento apagar da memória, sabe? Porque é muito Uhum. traumatizante. E, vó, Oi. o tio lembra de alguma coisa? Não lembra. Ele lembra mais ou menos do rosto do homem que estava com ele, mas só isso, ele não lembra de nada. Ele não vivenciou a guerra, né? Porque o Uhum. homem que cuidou dele tratava ele realmente como filho. Depois, ele no comecinho ele não gostava, mas depois, né, você fica com uma criança, tratava como filho. Então ele realmente viveu como uma criança até os 8 anos de idade. Então ele não lembra de nada. Nossa, eu não Entendi. sei nem o que falar, porque meus avós, eles fugiram da guerra quando eram muito pequenininhos. Minha avó acho que era um neném, então eu nunca tinha conversado assim com algum sobrevivente que tinha histórias desse jeito. A senhora é muito Vó, forte. vó, Oi. mais uma pergunta. Como eles faziam alguma coisa no campo para diferenciar vocês? A gente, como assim? Por exemplo, essa tatuagem que a senhora tem é do campo, não é? Isso mesmo, eles tatuavam, então a gente não tinha, né? Se você for pensar, não eram 10 pessoas no campo, morreram 6 milhões de pessoas. Então a gente não tinha nome, a gente tinha um número. Assim que a gente chegou lá, todos nós fomos tatuados. Posso te mandar uma foto, né, Tinha, minha linda? Se você quiser, depois eu te Por mando. favor, vó. E a gente tem a tatuagem, né? Já te mostrei ao vivo, você viu. A gente tem o nosso número, então cada um tinha um número e a gente vivia com nossos pijamas listrados no calor, no frio. A Alemanha é muito frio no inverno e a gente não recebia mantimentos, casacos, nada. A gente ficava sempre com o nosso pijama e nosso número e era isso que a gente tinha. Entendi. Difícil, né, vó? Muito. Ah, então tá bom, vó. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência. Muito Imagina, meu obrigada. amor. Adorei te conhecer. Imagina, prazer, viu? Vamos marcar de se encontrar um dia pessoalmente. Tá bom, lindinha. Então tá Beijo. bom, vó. Beijo, te amo. Tchau, tchau. Também. Tchau, tchau. Tchau.